Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender Mais. Lembrando que as nossas atividades estão aqui no nosso livro Emai Ler e Escrever, volume 2, do quarto ano, certo? E hoje é a nossa aula de número 25. Já separe aí o seu material, pessoal. Então, você vai pegar o seu livro, você vai abrir na primeira parte, onde estão as atividades de língua portuguesa, do livro Ler e Escrever, e nós vamos abrir lá na página 149, que as nossas atividades estão na página 149, na página 150 e na página 151. Nós estamos no nosso projeto didático, falando sobre o gênero, o suporte de texto jornal, e estamos aqui na etapa número 3. A atividade de hoje é a atividade 3B, as declarações e os efeitos que provocam no leitor, certo? Então, já pegue aí o seu livro e vamos começar a nossa aula. Aqui na página 149, você vai encontrar este enunciado, ó. O título da aula, atividade 3B, as declarações e os efeitos que provocam no leitor. Quando nós vemos essa palavra declarações, o que será que quer dizer a palavra declarações? Quando alguém dá uma declaração, significa que essa pessoa está falando sobre algo, sobre algum acontecimento. Então, nós vamos observar dentro do texto hoje as declarações, ou seja, também as falas das pessoas que participaram daquele determinado fato. E além de observar essas declarações, nós vamos observar também quais efeitos elas provocam no leitor, ou seja, quando alguém que está lendo aquele texto, o que ele sente quando ele observa que alguém está falando ali dentro do texto? É sobre isso a nossa aula de hoje, tudo bem? Então, aqui no número 1, no enunciado, diz o seguinte: a seguir, será apresentada uma notícia selecionada por seu professor ou sua professora. Considerando o título da notícia, converse com seus colegas e professor ou professora e responda. Como estamos em meio a uma pandemia, nossas atividades estão sendo realizadas de forma online. Então, essa atividade de hoje ela será individual, certo? Então, aqui no enunciado diz que o seu professor, se você estivesse lá na escola, o seu professor ou a sua professora, ia escolher uma notícia e vocês conversariam sobre essa notícia. Então, no caso, eu escolhi uma notícia da nossa região que eu achei muito interessante. Mas antes de conhecermos, né, qual notícia é essa que eu trouxe a vocês, tem uma perguntinha ainda aí na página 149. Que informações você imagina que a notícia trará a respeito do fato? Ou seja, sobre o que vai falar essa notícia? Então, eu vou mostrar para vocês agora o título da notícia. Observem aí. Ó, essa notícia, ela está lá no portal G1, São José do Rio Preto e Araçatuba. Então, nós temos aqui, ó, o endereço, né, para você encontrar lá na internet. E aqui embaixo também, ó, o endereço e a data do acesso, tudo direitinho, se você quiser saber mais sobre o assunto, certo? Então, lá na internet, na abertura do site, tem esse título aqui, ó, essa manchete. Fotos. Cidades da região noroeste paulista registram geada e frio intenso. Então, lá na primeira questão que apareceu aí na página 149, diz o seguinte: que informações você imagina que a notícia trará a respeito do fato? Então, essa notícia aqui é lá da última semana do mês de junho, né? Bem quando nós estávamos entrando em férias. E agora, hoje, dia 26, estamos retornando às aulas. E aí, pessoal, sobre o que vai falar essa notícia? Pensem aí.
Escrevam aí no livro de vocês sobre o que vocês acham que irá falar essa notícia. Vamos lá? Vou esperar um minutinho só. E aí, já registraram? Se vocês não registraram, podem pausar o vídeo um minutinho e fazer o registro aí, tudo bem? Mas, se vocês já registraram, então vamos continuar a nossa aula. Então, olha lá. Que informações você imagina que a notícia trará a respeito do fato? Que as baixas temperaturas no Noroeste Paulista causaram geadas e frio intenso. Faça um registro aí no seu livro, mas você também pode escrever com as suas palavras, tudo bem? Se você ainda não registrou, pode pausar o vídeo e fazer o registro. Mas, se você está juntinho comigo, então vamos continuar a atividade. Então, a notícia que eu trouxe para vocês, ó, agora aqui está completinha. Foto: cidades da região Noroeste Paulista registram geada e frio intenso. Em Clementina, São Paulo, o produtor rural Lucas Furlan acordou e se deparou com as plantações de feijão e soja cobertas pelo fenômeno. Fotos e vídeos mostram termômetros marcando temperaturas negativas por G1 Rio Preto e Araçatuba, né? Então, por aqui está se referindo a quem publicou essa notícia. No caso, foi publicada lá no portal G1 Rio Preto e Araçatuba. Que data foi publicada? No dia 30 de junho de 2021. Olha o horário aqui, ó, às 17 horas e 27 minutos. E esta notícia ela foi atualizada há 3 semanas, certo? Então, significa que lá no dia 30 foi publicada a notícia, mas que ao longo dessas últimas semanas foram feitas algumas correções ou acrescentadas informações, certo? Nós já falamos bastante sobre as notícias publicadas na internet, em sites. Então, por isso, hoje nós não vamos nos aprofundar nesse assunto. Então, o que nós vamos observar aqui? A nossa manchete, né? E esse Eliade, que seja esse pequeno resumo sobre a notícia. Então, a notícia ela vai falar sobre a onda de frio, né, que aconteceu ali na última semana de junho e como essa onda de frio causou prejuízos para os donos das propriedades rurais, certo? Então, vamos conhecer a notícia. Começa com essa foto. Essa foto aqui tem várias fotos que foram tiradas pelo Lucas Furlan, que é o agricultor, né, que é o dono da propriedade, que está falando aqui essa notícia. Olha este termômetro. Ele está marcando, olha só, abaixo de zero, ou seja, aqui 1 grau negativo. Olha só, está chegando aqui no 1 grau, né? E está diminuindo. Devido à queda de temperatura provocada por uma massa de ar polar que avança sobre o estado de São Paulo, cidades da região Noroeste Paulista registraram geadas na manhã desta quarta-feira. Desta quarta-feira é 30. 30 do quê, pessoal? Ó, vamos destacar aqui, ó, sempre no primeiro parágrafo da notícia eu tenho o assunto do texto, ou seja, sobre o que vai falar essa notícia. Então, sempre o primeiro parágrafo, ele é o quê? Um pequeno resumo. Então, ele fala o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu. O que aconteceu? Uma onda, né, de frio, uma queda das temperaturas provocadas por quê? Porque uma massa de ar polar estava sobre o estado de São Paulo. Onde aconteceu? As cidades da região do Noroeste Paulista. O que aconteceu lá? Aconteceu uma geada, né? O que é uma geada? É quando, como a temperatura está muito baixa, então as gotículas de água que estão suspensas no ar, o que acontece com essas gotículas? Elas congelam e elas vão o quê? Sendo depositadas em cima das plantas, em cima de
qualquer superfície, certo? E quando aconteceu, pessoal? Quando fala aqui, ó, na manhã dessa quarta-feira 30, está se referindo ao dia 30/6/2021, certo? Então, continuando aqui a nossa notícia. Em Clementina, São Paulo, o produtor rural Lucas Furlan acordou e se deparou com as plantações de feijão e soja coberta pelo fenômeno. Confira as imagens. Essas imagens que nós vamos conferir, elas estão ao longo de toda a notícia, mas lá na internet tem muito mais imagens, certo? Vocês podem pesquisar, ó, nesse endereço aqui e ver a notícia completa, tudo bem? Fotos e vídeos feitos por Lucas mostram termômetros marcando temperaturas negativas. Negativas porque estão abaixo de zero. Sempre que eu tenho um número que ele está abaixo de zero, é um número negativo, pessoal. Ele diz que ainda não é possível precisar o prejuízo que sofreu. Então, o Lucas, né, enviou as fotos, enviou os vídeos, mas ele ainda não consegue o quê? Calcular o tamanho do prejuízo que ele sofreu. Em Coroados, São Paulo, então em outra cidade, o produtor Nivaldo Noburo Sugimoto gravou um vídeo para mostrar as folhas de diversos pés de batata doce e de mamão queimadas pelo fenômeno. Qual fenômeno que nós estamos falando? As geadas que ocorreram devido à onda intensa de frio. Então, aqui no site, ó, do G1, São José do Rio Preto, Araçatuba, você vai ver esse vídeo que o senhor Nivaldo gravou. E vocês vão ver o que aconteceu lá nas plantações de batata doce e mamão. O que aconteceu? Aí ele disse assim, ó, há muitos anos eu não via uma geada tão forte na propriedade. A última deu uma sapecada, mas foi de leve. Essa foi bem forte, disse o produtor enquanto gravava as imagens. Então, o senhor Nivaldo está contando que há alguns anos que isso não acontece e que a última geada que aconteceu ali na cidade de Coroadas, ela foi leve e não causou muitos estragos. Então, olha só, aqui o que eu destaquei? Por que eu destaquei este trecho, né, ou esse parágrafo que eu destaquei aqui em vermelho? Porque eu tenho a presença desse sinalzinho aqui, que são as aspas, que mostram que alguém está falando. Quem está falando aqui, pessoal? O produtor. E quem é o produtor rural? O senhor Nivaldo Noburo Sugimoto, certo? Continuando. Olha lá, ele disse enquanto gravava as imagens. Assim como Lucas Furlan, Nivaldo afirma não saber o prejuízo sofrido, pois as folhas podem se recompor. Então, mesmo sendo atingida por uma geada tão forte, pode ser que essas plantas consigam se recompor, ser recuperadas, mas também pode ser que não. Por isso que ele ainda não sabe dizer qual foi o prejuízo, certo? Em Catanduva, São Paulo, a geada cobriu parte de uma horta, destruindo os pés de alface e causando prejuízos para o produtor Carlos. Né? Então, outro produtor rural aqui também contando o que aconteceu. As folhas estão duras. Olha o lucro do produtor rural. Em uma noite, perdi a produção todinha, disse Lucas em um vídeo gravado, enquanto mostrava os pés de alface. Então, também lá no G1 você vai encontrar esse vídeo, né? Ele está contando o que aconteceu ali na sua propriedade, que as folhas ficaram duras, né, congeladas, por conta do frio intenso, e tudo aquilo que ele receberia de lucro pela venda, né, desses produtos, em uma noite ele acabou perdendo toda a sua produção. Agora, em outra cidade, já em Olímpia, São Paulo, moradores foram sair para trabalhar e encontraram os tetos dos carros cobertos pela geada. Olha só. Então, o que nós vamos... o que eu vou destacar aqui para vocês? Ó, que assim como o Lucas Furlan, o Nivaldo também não sabe dizer o tamanho do prejuízo que ele sofreu. E aí tem uma outra fala aqui, ó, que está entre aspas. Olha só, olha a diferença de uma fala para outra.
Quem disse que as folhas estão duras? Olha o lucro do produtor rural. Em uma noite perdi a produção todinha. Quem disse isso? O Lucas. Mas aqui em cima, olha só, o Nivaldo também está falando, mas não está entre aspas. Por quê? Quem está contando o que o senhor Nivaldo falou? O repórter que escreveu a notícia. Então, aqui eu tenho discurso indireto e aqui eu tenho discurso direto, quando estão aparecendo as aspas, certo? Então, olha só, nós falamos sobre várias cidades já, ó. Nós falamos sobre Clementina, Catanduva, Olímpia. Presta atenção nas cidades que nós já falamos aqui. E olha a foto que foi enviada, ó. Geada em carro em Olímpia. Então, o carro ficou estacionado, né? Num lugar que não estava coberto, e olha o gelo, a fina camada de gelo que cobriu aqui o capô e o para-brisa do carro. Sempre que nós temos arquivo pessoal, ó, foto, arquivo pessoal, sempre na frente da palavra foto vem o nome de quem fez aquela foto, como nós vimos nas fotos que o Lucas Furlan fez. Aqui não está sendo divulgado o nome da pessoa, mas como não foram os repórteres que tiraram essas fotos, então aqui está anotado o arquivo pessoal, porque uma pessoa que não trabalha na emissora e nem no site da internet que fez essa foto. Continuando, aí tem um subtítulo aqui, ó, frio. A massa de ar polar também fez com que a temperatura despencasse em outras cidades da região noroeste paulista. De acordo com medições feitas pelo Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, o CIAGRO, Santa Salete, em São Paulo, registrou menos 0,1 grau na manhã desta quarta-feira, ou seja, foi a cidade que registrou a temperatura mais baixa no dia 30 de junho, certo? Outras cidades, olha aqui. Em Jales, São Paulo, a mínima foi 0,4 graus, então ainda não está abaixo de zero. Enquanto em Votuporanga marcou 1,8 graus. Mirassol, São Paulo, registrou 2,8 graus Celsius e Dirce-Rei, São Paulo, 2,5 graus Celsius. Em São José do Rio Preto, São Paulo, cidade conhecida pelas altas temperaturas, os termômetros marcaram 5 graus. Já em Araçatuba, a mínima foi de 2,9 graus, segundo medições do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas. Olha quantas cidades aqui da nossa região noroeste paulista que registraram quedas de temperatura. Então, observando aqui, né, as mínimas de temperatura, São José do Rio Preto foi a cidade onde teve a menor queda de temperatura. Já Santa Salete foi a cidade que teve a maior queda, porque fez maior frio, ou mais frio do que todas as demais cidades. Em nossa cidade, Araçatuba, olha a mínima aqui, ó, foi de 2,9 graus, certo? Quase 3 graus. Então, essa massa de ar, né, fez com que as temperaturas despencassem também em outras cidades da região noroeste paulista. Então, lembrem aí dos nomes das cidades que nós vamos precisar deles. Lembrando que tudo isso aconteceu quando? Na quarta-feira, dia 30 de junho, ou 30 de 6 de 2021. E aqui o registro de que a nossa cidade de Araçatuba atingiu a mínima de 2,9 graus, certo? Olha aqui as imagens que a professora falou. Essas fotos aqui, elas foram feitas, ó, pelo Lucas Furlan. Então, termômetros marcando temperaturas negativas em Clementina, ó. Então, nós temos aqui, ó, abaixo de zero. E aí, um termômetro digital. Então, nós temos um termômetro conhecido como de mercúrio, né? E nós temos esse termômetro que é o digital, que ficou muito conhecido agora nesse momento de pandemia, né? Quando nós precisamos a todo momento aferir a temperatura. Mais fotos. Essas aqui também, olha só, feitas pelo Lucas Furlan. Plantação, ó, de feijão. Não sei se essa aqui é a plantação de soja. Eu sei que são fotos lá da propriedade dele.
Mais fotos, ó. Essas fotos aqui são das plantações de mamão e alface. Provavelmente são as fotos lá das plantações do senhor Nivaldo, porque na notícia, né, diz que ele planta mamão e que ele planta alface. Ó. Todos os pés de alface, ó, todos amarelados. Por quê? Quando essa fina camada de gelo derrete, ela deixa as folhas amareladas e muitas delas moles, despencam e perdem o valor tanto nutricional quanto o valor comercial. Ou seja, essas verduras, elas já não mais podem ser consumidas e muito menos vendidas, né? Porque a qualidade caiu muito. Mais duas fotos. Ó, essa foto aqui lá de São José do Rio Preto, ó, um termômetro marcando 5 graus. Essa foto aqui foi feita pelo André Modesto, né, que é o repórter lá da TV Tem. Ó, São José do Rio Preto, São Paulo, marcou 5 graus nessa quarta-feira, 30 de 6 de 2021. E aqui, ó, outra foto, essa aqui do João Celário, eu acho que ele é o cinegrafista. Apesar do frio, Noroeste Paulista terá predomínio de sol. Olha que foto bonita essa, tirada lá na represa municipal de São José do Rio Preto. Então, dizendo, né, os meteorologistas dizendo que mesmo com frio, o noroeste paulista terá predomínio de sol, que é o que temos visto ao longo desses dias, né? Principalmente agora no mês de julho, nós vimos muito frio de manhã e bastante sol e calor à tarde em dias que chegaram até 30 graus, né, pessoal? Então, vamos aí para as nossas atividades que estão aqui no livro. Então, essa questão, a primeira questão, lá da página 149. Que informações você imagina que a notícia trará a respeito do fato? Então, nós já anotamos a nossa resposta. Então, antes de lermos a notícia, nós anotamos o quê? Que as baixas temperaturas no noroeste paulista causaram o quê? Geadas e frio intenso. Vamos fazer aqui a correção da palavra. Então, vamos agora à questão de número 2. Converse com o seu parceiro e depois com os demais colegas e professor ou professora sobre as seguintes questões. Então, nós já sabemos que essa atividade ela é individual. Então, no caso, você não terá oportunidade nem de conversar com os seus colegas, mas nós vamos respondendo aqui juntamente comigo aqui na aula. Qual é o principal assunto do texto? Nós já vimos, ó, na primeira questão que nós respondemos lá na número 1, que as baixas temperaturas no noroeste paulista causaram geadas e frio intenso. Este é o assunto do texto que está lá no primeiro parágrafo da notícia, certo? Pode pausar aí para você registrar. Questão B. Como as pessoas sentiram o efeito do fenômeno da natureza citado? Então, qual foi o fenômeno da natureza que aconteceu por causa da frente fria? Aconteceu uma geada, certo? Então, como as pessoas se sentiram? Além das baixas temperaturas, as plantações de feijão e soja amanheceram cobertas pela geada, o que causou muitos prejuízos aos agricultores. Então, as pessoas, né, os agricultores, com todos esses prejuízos, eles se sentiram entristecidos com as perdas. E vários deles disseram que nem sabem como calcular o tamanho do prejuízo, certo? Então, registrem aí no seu livro a resposta. Questão C. Houve algum efeito maior com outras localidades a partir do fenômeno citado? Então, houve algum efeito maior? Seria em outras, né, localidades a partir desse fenômeno? Ó, a notícia relata a onda de frio e a geada que atingiu as cidades do noroeste paulista. Como? Então, aqui, na notícia está citando Coroados, Clementina, Catanduva, Olímpia, Santa Salete, que teve a temperatura mais baixa do interior de São Paulo, Sales, Votuporanga, Mirassol, Dirce Reis, São José do Rio Preto e Araçatuba. Então, todas essas cidades foram atingidas por essa onda de frio, certo? Então, pode registrar aí no seu livro.
Questão D. Retome as anotações que o seu professor fez antes de ler a notícia e responda. Quais das antecipações que você fez se confirmaram? A mesma que nós já respondemos, né? Lá na questão número 1 da página 149, que as baixas temperaturas no Noroeste Paulista causaram geadas e frio intenso. Então, registrem aí no seu livro. Já registraram aí? Fizeram a correção da palavra? Vamos continuar então. Questão continuando aí, ainda na página 150. Nós estamos na questão D. Então, primeiro a gente perguntou quais foram as antecipações, ou seja, quando nós respondemos lá a primeira questão, aquilo que nós vimos no título do texto, da notícia, se confirmou? Então, quais delas se confirmaram? Quais delas não se confirmaram? Na questão anterior perguntou quais se confirmaram. Então, realmente, as baixas temperaturas no Noroeste Paulista causaram as geadas e o frio intenso. E no próximo ponto, quando pergunta quais não se confirmaram, nenhuma, porque nós só fizemos essa observação. Próxima questão. Questão E, que está aqui no finalzinho da página 150. Na notícia, a declaração de algum entrevistado, declaração. Nós falamos lá no início da aula. Declaração é quando alguém declara algo, quando alguém fala algo. Então, vamos ver alguns trechos que eu separei aqui da notícia. Tem algum lugar aqui que alguém está falando? Pensem aí. Lembrando que eu já dei a dica lá no início da aula, quando eu falei das aspas. Então, pensa aí um pouquinho. E aí? Quem que está falando neste trecho aqui que está entre aspas, pessoal? O produtor rural, né? Então, enquanto gravavam as imagens para fazer aliás, enquanto o produtor estava gravando aquele vídeo, que eu falei que está lá no site do G1, do G1, né? Tem notícias. Ele disse o quê? Que há muitos anos eu não vi uma geada tão forte na propriedade. A última deu uma sapecada, mas foi muito leve. E essa foi bem forte. Quem disse essa frase aqui, pessoal? Volta aqui um pouquinho. Quem foi que disse? Foi o produtor rural, senhor Nivaldo Noburo Sugimoto, certo? Quem mais fala no nosso texto? Quem destacou aí, ó? Tem mais uma fala aqui, ó. Assim como Lucas Furlan, o senhor Nivaldo afirma não saber o prejuízo sofrido, pois as folhas podem se recompor. Então, quem está falando aqui? O senhor Nivaldo. Só que o repórter, na hora de escrever, ó, ele contou que o senhor Nivaldo disse isso. Tem mais algum trecho que alguém está falando, pessoal? Sim, nesse trecho aqui que está entre aspas. Quem disse essa frase? As folhas estão duras. Olha o lucro do produtor rural. Em uma noite perdi a produção todinha. Quem disse essa frase, pessoal? O Lucas, né? O Lucas Furlan, certo? Então, quem está falando aqui? A fala de quais pessoas aqui na notícia? A fala de quem? A fala do Lucas Furlan e do senhor Nivaldo. Então, sim, há uma declaração do produtor rural Lucas Furlan e do produtor Nivaldo Noburo Sugimoto, que gravou um vídeo mostrando os prejuízos na sua propriedade. Então, na notícia aparece a fala desses dois produtores rurais. Podem anotar aí, pessoal, no seu livro a resposta, certo? Estamos quase terminando. Aqui na página 151 tem apenas duas questões. Questão F. Por que você acha que a notícia contém declarações dos envolvidos no fato? Por que vocês acham que o Lucas, o senhor Nivaldo estão falando aí dentro da notícia? Porque se só o repórter falar, será que é a mesma coisa se as pessoas que viveram aquele acontecimento contarem para a gente o que aconteceu? É claro que não, pessoal. É muito melhor, é muito mais fácil a gente entender o que aconteceu e acreditar quando nós ouvimos o que? A
os próprios envolvidos, as próprias pessoas que são partes da notícia ou do acontecimento, falando sobre isso. Então, olha só, que na notícia contém a declaração dessas pessoas para dar maior confiabilidade aos fatos e credibilidade à notícia. O que é maior confiabilidade? Para que as pessoas confiem mais no que está sendo dito, e credibilidade para que as pessoas acreditem que aquele fato realmente aconteceu, certo? Pode registrar aí no seu livro. Agora, a última questão. Você acha que para o leitor faz diferença se a notícia utiliza ou não declarações? Explique. E aí, vocês acham que faz alguma diferença quando os envolvidos na notícia falam sobre o que aconteceu? Ou não faz diferença nenhuma, pessoal? O que vocês acham? Eu acredito que uma notícia, para ela ter mais credibilidade, para a gente realmente confiar, é importante que os envolvidos contem o que aconteceu. Então, eu coloquei assim, ó. Você acha, né, que o leitor, que para o leitor faz diferença se a notícia utiliza ou não declaração? Sim, porque é o próprio envolvido se manifestando, ou seja, a própria pessoa que vivenciou o fato está contando o que aconteceu. São as suas palavras em destaque e não apenas a opinião do repórter. Tudo bem? Registre aí no seu livro a resposta, certo? Então, um lembrete da aula, não se esqueçam de fazer as correções das atividades no livro. Se foi muito rápido, você não conseguiu anotar, volta um pouquinho a videoaula, assiste novamente e pausa o vídeo para você copiar no seu livro, certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e eu espero vocês na nossa próxima aula do nosso Movimento Aprender Mais. Tchau, tchau, pessoal!